Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toca Voadora. Eu sou o Felipe Barbosa. E eu sou o Léo Oliveira. Fazia muito tempo que a gente não gravava vídeo junto. Primeira vez que eu tô nesse cenário aqui com o Felipe. É verdade. Pra falar de um filme que mexeu com nós dois e com muita gente, não é? É o filme do ano, sem dúvidas. Com certeza. Coringa. Bom, nós sabemos que muita gente já falou de Coringa, ele tem sido o filme mais comentado no último mês. A gente, inclusive, decidiu esperar um pouquinho passar a hype, porque a gente achou que essa era uma discussão para ser feita assim, com os ânimos não tanto à flor da pele, e depois de refletir melhor e ouvir várias opiniões sobre o assunto. Mas a gente achou que era necessário e crucial que a gente viesse ter essa conversa aqui hoje, porque a gente quer mostrar para vocês como o diálogo, e nessa situação aqui, o diálogo pós-obra é a parte mais importante desse filme. Antes de começar, só alguns recados. O primeiro deles é sobre o formato que esse vídeo vai ter, porque ele vai ser um pouco diferenciado. Como vai ser uma discussão um pouco mais longa que o convencional, esse vídeo não vai ter tanta referência visual. Então, a principal parte dele, que é a discussão, vai estar em áudio. Então, você pode colocar o vídeo para rodar e ficar ouvindo como um podcast. Então, pode lavar a louça enquanto escuta a gente falar de Coringa. Outro recado importante dessa vez sobre o tema em si. A gente não está aqui para deslegitimar nenhuma opinião que a gente viu sobre o filme. A gente concorda com as opiniões em certo grau, algumas mais, outras menos, mas a gente vai ter um ponto muito específico que a gente vai discordar do que as pessoas estão falando do filme, mas no geral, as questões de tratarem o filme com problemas relacionados a gatilhos emocionais ou com algum tipo de irresponsabilidade sobre o tema, a gente concorda em certo grau. Dá pra gente levar em conta essas opiniões e ainda assim ter uma opinião divergente, que é justamente a proposta desse vídeo sobre esse filme, que tem que ter o debate com pontos de vista diferentes. Na verdade, uma das partes que a gente acha mais importante ressaltar aqui é a questão de que existem opiniões diferentes, da mesma forma que cada pessoa vai interpretar o filme de uma forma diferente. E é por isso que os dois estão aqui. O Léo tá aqui representando a pessoa que tem toda a base de HQs, que conhece tudo do universo DC, que conhece aqueles personagens desde criança dos quadrinhos, e por isso teve uma visão do filme completamente diferente do que eu, que nunca li quadrinho, que sou um leigo completo do assunto. Isso é uma coisa que foi muito discutida nas últimas semanas. Tem muita gente que acha que o filme só consegue ser uma obra completa se você tiver a base dos quadrinhos. Então a gente vai ter um diálogo dessas duas visões diferentes aqui hoje. Vamos para a discussão aqui então. A pergunta que mais foi feita nas últimas semanas e que vai nortear aqui a nossa discussão é: Coringa, afinal, é um filme perigoso? Ele é um filme que pode servir como gatilho para atitudes violentas? A mídia começou a reagir abordando como que o filme era irresponsável em tratar das temáticas de revanchismo social, dos problemas de saúde mental mesmo, e até de abordar um psicopata como protagonista, de trazer um grau de aproximação a ele. E quando o filme chegou perto de estrear, na semana de estreia principalmente, começou a subir várias críticas em relação ao filme, falando justamente isso, que era um filme perigoso, falando pro público não assistir o filme porque ele era realmente um gatilho muito forte. Bom, é claro que não dá pra negar que em algum grau a gente vai encontrar irresponsabilidade, porque é uma obra que lida com um tema muito sensível. Mas falar que o filme é perigoso e principalmente recomendar ao público para não assistir uma obra, em certo grau é até tipo uma forma de censura mesmo. Não é uma certa forma de censura, é censura. Exato. E assim, a censura é muito mais perigosa do que qualquer obra de arte pode ser. Afinal, o simples fato de você falar que um filme em si é perigoso já é uma coisa que contradiz tanto com o que é uma obra de arte, sabia? Afinal, cada obra de arte está ali para ser interpretada de forma diferente por pessoas diferentes. O que é perigoso é que não haja diálogo e discussões sobre as obras de arte. É perigoso que as pessoas não conversem sobre elas, ainda mais nos dias de hoje. Uma obra de arte nunca jamais foi um fator isolado. Obra de arte sempre gerou diálogos, sempre gerou críticas e discussões. Hoje em dia, na era da internet, na era do YouTube, ainda mais, sabe? Hoje em dia é irresponsável, é perigoso que nós não conversemos sobre os filmes que saem. E é muito complicado, então, você falar que um filme, que uma obra é perigosa. E aí a gente entra na questão da função social da arte, que, na minha opinião, é o que esse filme cumpre perfeitamente. Porque ele pega um problema social muito relevante hoje em dia, mais atual do que nunca, que é justamente a saúde mental e o trato que as instituições e a sociedade como um todo dão para esse tema, que é um problema muito grave, assim, muito sensível, E ele coloca numa roda de discussão através justamente da força midiática que o filme tem, porque o Coringa é um personagem que tem um hype em torno dele. E colocar essa pauta justamente num personagem que tem grande repercussão, pra mim, é justamente colocar o problema de volta nas rodas de conversa e levar a gente a falar sobre essa realidade que precisa de atenção e precisa de um trato especial. E aqui a gente vai tentar analisar o filme sobre os dois pontos de vista que a gente tem, que são divergentes de alguma forma, mas tentando entender como que o filme não faz uma homenagem ao Coringa, não é uma apologia ao que ele faz, mas a gente vai buscar
buscar elementos tanto cênicos quanto narrativos que provam que o filme tem uma mensagem a se passar e não é exatamente essa mensagem de o Coringa está certo. E eu acho que a gente pode começar então com essa análise direta do personagem, porque na visão das pessoas que lançaram essas primeiras críticas ao filme, ele é o problema central, o fato do Coringa ser um personagem conhecido mundialmente e principalmente depois do lançamento de Esquadrão Suicida, ele ter se tornado um personagem ainda mais blockbuster, que ganhou um caráter até muito juvenil do ponto de vista de algumas pessoas. Então a gente já viu vários adolescentes jovens usando camiseta, né, tatuagem do Coringa. O Coringa tá aí nas lojas de cultura pop como um todo. Então assim, como ter lá esse personagem que é tão popular a um filme que é tão denso com uma mensagem tão forte e não enxergar isso de maneira perigosa? Bom, primeiro vamos então fazer uma análise do personagem Coringa pra gente ver o que a gente tira disso. Logo de cara eu preciso discordar de uma opinião que eu vi sendo bem recorrente nas críticas, que era que esse filme é tão realista e esse personagem é tão incrível que ele podia ser qualquer psicopata e que a história podia se passar, por exemplo, na Nova York dos anos 80. Mas eu preciso discordar porque, conhecendo o Coringa dos quadrinhos, eu vejo muitos elementos cruciais do personagem nesse filme que me levam a crer que só funciona porque é o Coringa, é esse vilão em específico e porque é essa cidade em específico. Mas falando do personagem em si, vamos pegar a essência do Coringa, que é a figura desse palhaço que ele representa. Ele é inclusive o palhaço do crime. Bom, aqui no filme teve um elemento que a gente nunca viu sendo trabalhado em nenhuma obra anterior, que era a figura do riso dele, que aqui foi tratado como uma patologia. Ele tem esse distúrbio que toda vez que ele está triste ou nervoso com a situação, ele começa a rir descontroladamente. É como se ele fizesse o oposto do que se espera naquela situação. Isso daí quer dizer muito do que o Coringa é nos quadrinhos. Ele é justamente isso, que age de forma contrária ao que as pessoas esperam de um ser humano. Ele tem essa vilania ligada ao humor. Por isso que ele é o Coringa, o palhaço do crime. Ele tem essa questão de fazer rir, mas fazer rir de uma forma mórbida. Só que nesse filme, o riso não é pro público. Ele tá rindo pra gerar desconforto na gente. E aqui a gente vê justamente uma abordagem diferente do que é nos quadrinhos, mas ainda assim tendo um dos elementos cruciais dele. E isso está presente principalmente em Piada Mortal, que é a HQ mais famosa dele, que o Alan Moore escreveu. A piada é o crucial dos quadrinhos, ele sempre tenta ser o humorista, que é fracassado, e aí no final ele conta aquela piada mórbida pro Batman, e tem aquele final aberto, que a gente não sabe se o Batman matou ou não o Coringa. E esse mistério em torno do personagem está muito presente no filme também, porque a gente não tem certeza da origem dele ao certo, a gente não sabe quem é o pai de verdade dele, como que ele foi adotado pela Penny Fleck, enfim, como que o trauma começou a atuar sobre a mente dele. E em vários momentos a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade em relação ao que está acontecendo com ele, o que ele imaginou, o que estava só na cabeça dele. Exatamente. E um outro elemento que pra mim é o que representa o Coringa nos quadrinhos de uma forma geral, não só no Piada Mortal, mas no Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, na fase clássica do Neil Adams, e eu acho que principalmente na fase atual do Brian Azzarello, que saiu recentemente um quadrinho só sobre o Coringa, que abordam mais uma vez o psicológico do personagem. Ele é um vilão estranho, porque ao contrário de muitos outros da DC, ele sabe, de uma forma meio que inconsciente, que ele é um vilão de quadrinhos. Ele tá agindo no exagero o tempo todo, como se ele estivesse fazendo uma apresentação pro público. Ele tem que entreter o leitor, ele tem que fazer um crime cada vez mais mirabolante, ele tem que ser cada vez mais imprevisível para manter a gente entretido. Ou seja, ele sabe, de alguma forma, que ele é um vilão de quadrinhos. Ele flerta com a quebra de quarta parede o tempo inteiro. E aqui nesse filme tem uma cena que pra mim ficou muito destacado isso, que é logo depois dos homicídios do metrô, que ele mata os 3 Yunkis lá, tipo, ele sai correndo surtado, mas ele chega no banheiro, coloca a arma na pia e olhar no espelho e ver o que ele se tornou, que era inclusive a cena original que o diretor tinha pensado. O Joaquin Phoenix, por entender o personagem, ele foi para um caminho oposto. Ele chega lá, a hora que ele coloca a arma lá no banheiro, ele tranca a porta, ele começa a dançar, ele começa a expressar a sua arte mórbida, justamente por sentir que ele tá fazendo parte de um show. Ele acabou de fazer um número muito grande, que foi o homicídio, agora ele tem que encerrar com uma expressão interna dele, algo que representa aquilo que ele é por essência. Então ele acha que tudo que ele está fazendo, seja a violência, seja as expressões mesmo que ele exterioriza para o mundo, são parte de uma grande apresentação como o palhaço que ele é. E isso para mim representa muito bem esse vilão, por isso que eu acho que esse é o Coringa. Ok, esse é o Coringa. Porque você conheceu o Coringa das HQs, então você conseguiu identificar isso. Eu, assim como muita gente que assistiu o filme, não identificou esses elementos. Como que esse público, então, lida com o personagem nesse filme? De uma forma um pouco diferente, mas que acaba chegando na mesma conclusão. Existe um determinado tipo de personagem que é muito comum a gente enxergar nos filmes de herói e principalmente em filmes de ficção e fantasia, que é aquele protagonista ali na típica jornada do herói, onde você vai enxergar aquele universo e conhecer aquele universo pelo ponto de vista dele, sentindo as emoções que ele sente. Como um exemplo simples aqui, a gente tem Harry Potter, onde a gente tem toda a visão do que é o mundo bruxo de Hogwarts ali através da visão da criança que está conhecendo aquele mundo agora. Ou então, às vezes, quando você não tem que conhecer um universo novo, mas você
tem que chegar a determinadas conclusões do que é certo, do que é errado, como, por exemplo, quando você está acompanhando o Peter Parker tendo que salvar a vizinhança. Você enxerga a realidade dele, o ponto de vista dele, e você consegue se identificar. Eu também, se estivesse nessa situação, agiria dessa forma. Bom, isso não é o que acontece com o personagem do Coringa. O personagem ali, ele é extremamente aberto para que você possa enxergar o que está se passando pela cabeça dele. Só que o tempo todo, desde a primeira cena, o filme faz um esforço muito grande para que o personagem entregado ali te cause certa repulsa. Desde o início, já com o distúrbio que ele tem ali, que leva ele a dar aquela risada macabra em várias partes do filme. Aquilo ali, gente, causa um espanto, causa uma repulsa na gente porque é algo estranho. Então, quanto mais o personagem se desenvolve, mais apreensivo, angustiado você fica. Quanto mais você conhece ele, mais você se distancia dele do que se aproxima. Você compreende o Coringa, mas você compreender as ações do personagem não significa que você apoie ele. Na verdade, basicamente, o que o público sente ali é o que muitos grupos, de vez em quando, têm dificuldade de entender no que eles chamam de discurso dos direitos humanos, né? De quando você fala que você deve analisar quais foram os fatores sociais que levaram um criminoso X a cometer algum ato. Muita gente acha que isso é você defender o criminoso. E, gente, na verdade, não. Você analisar os aspectos sociais que levaram alguém a fazer alguma coisa, quer dizer que você quer tirar a raiz do problema, consertar o que há de errado na sociedade para que aquilo não se repita. Não significa que a pessoa que cometeu o tal crime vai ser poupada das consequências da ação que ela fez. E eu acho que aqui que é o ponto-chave. A gente identificar que o importante do filme é que ele mostra a raiz do problema. Não é tirar a culpa do criminoso, é justamente entender como que ele é um reflexo social para evitar que novos delitos aconteçam. Não é exatamente adorar o bandido, tipo, e romantizar a figura do criminoso. É justamente o contrário disso, é para ser mais eficaz na hora de evitar que novos indivíduos sejam desvirtuados e caiam no caminho do delito. E falando desse meio aqui, então, da mesma forma que o personagem pode ser visto de forma diferente por quem conhece ele das HQs e por quem não conhece, mas de certa forma a conclusão também segue o mesmo caminho, o mesmo acontece com Gotham e o meio como um todo em que o Coringa está inserido. Então vamos falar dessa cidade que é, sem dúvidas, a mais violenta que já foi abordada na nona arte. Gotham, lá na concepção original dela, era para ser uma cidade comum parecida com Nova York. E isso eu tô falando de anos 30, anos 40, ali no início do Batman mesmo. Mas assim que começaram a aprofundar mais nas histórias do Batman e tornar mais adulto o personagem, Gotham virou um arquétipo das principais cidades criminosas dos Estados Unidos. Principalmente Nova York, com relação à violência urbana como um todo, tipo, o número de furtos elevados, tipo, homicídios. A violência, ela vem de todos os cantos e ela meio que existe para justificar a presença do Batman. É por isso que Gotham é tão violenta. Trazendo isso pro filme, a gente vê como que essa cidade não podia ser Nova York dos anos 80, será de um filme do Scorsese. Ela tem que ser Gotham porque ela tem sucessões muito específicas de elementos que são infortúnios na vida do Arthur, que levam ele cada vez mais pro fundo do poço. Elas acontecem na sequência que, trazendo isso pro estudo de narrativa, os autores chamam de Diabolus Ex Machina, que é o oposto de Deus Ex Machina. Porque se o Deus Ex Machina é justamente facilitações que conduzem o herói à vitória no final do caminho, o Diabolus Ex Machina é você pegar um personagem e dificultar tanto a jornada dele, de uma forma que vai conduzir ele à perdição total, para que ele chegue no final geralmente como um vilão, que vai justificar Sim. o contraponto do herói. E aqui a gente vê claramente isso, porque são eventos que são meio que posicionados de forma cirúrgica no caminho do Arthur. Não é um dia ruim que vai transformar alguém bom num psicopata. São sucessões de dias ruins. É a vida do Arthur como um todo que vai levar ele para esse caminho. Você não vê uma cena de conforto no filme. As cenas de conforto você vê que são ilusões mais pra frente. Então é como se todos os pontos estivessem ali justamente para ser pedras no caminho dele que vão construir a jornada até o final, que é justamente o Coringa. Ou seja, você não precisa conhecer Gotham das HQs, você não precisa conhecer aquela cidade, para você já ser ambientado desde o começo ali, que é uma cidade que tá ali infestada por ratos, porque ela tá cheia de lixo, porque tá tendo greve dos trabalhadores, tá tendo corte dos governos, e isso começa a afetar diretamente a população e diretamente o personagem do Arthur, porque logo no início do filme, ele tem um atendimento público dele com a psicóloga cortado pelo governo, depois os medicamentos dele são cortados também, e ele começa a ser alvo de uma série de fatores como, por exemplo, primeiro, ele sofre violência dos jovens que batem nele vestido de palhaço. Depois ele recebe um elemento muito importante no filme, que tem um grande peso na história, que é a arma que ele recebe do colega. Uma arma a qual em nenhum momento ele quis, uma arma que chegou até ele, tanto que no início ele ainda fala, né, eu não posso ter essa arma, eu não posso andar com isso aqui. Ele não fala que não quer, ele fala que não pode porque
ele sabe do perigo que é uma arma nas mãos dele. E é muito interessante você ver como o filme aborda que o momento em que ele ganha essa arma é o momento em que tudo mais começa a desenrolar na história. A partir do momento em que a arma cai ali na apresentação do hospital, que era a única cena minimamente feliz que a gente teve do personagem no filme se representando para as crianças, a arma cai ali e tudo começa a desabar na vida dele. Ele perde o emprego por causa da arma e depois ele percebe que, tendo aquela arma ali em mãos, ele tem a consciência de que ele pode matar. No começo, ele mata por autodefesa, mas depois ele começa a perceber que aquilo ali dá certo poder pra ele. E com aquela arma ele pode sentir que ele realmente existe na sociedade. Bom, e aqui a gente entra numa outra discussão, que eu acho que essa aqui é talvez o cerne principal desse vídeo. Já que se fala tanto no temor pelo tiroteio em massa, que pode ser ocasionado por influência dessa obra, será que a gente não devia estar puxando a discussão justamente para a arma, que é o principal no tiroteio em massa? A questão é a seguinte, o filme está mostrando coisas que existem. Tudo que é mostrado no filme são coisas que existem na nossa realidade. O quão contraditório é você assistir um filme que mostra vários fatores na sociedade que geraram um psicopata e você sair dali dizendo que o que gera o psicopata é o filme. E não todos os fatores que ele te mostrou didaticamente que geram isso. Numa pessoa que já tinha certa propensão devido a todo um contexto e a transtornos psicológicos que ela já tinha. Não que uma discussão anule a outra, porque realmente a gente fala isso como pessoas que, pelo menos eu não me identifiquei como personagem, mas alguém numa condição parecida pode sim se identificar. E aí a gente entra na discussão, o filme tem influência? Sim, mas cadê a outra parte da discussão para complementar isso? Cadê o reflexo que a sociedade e as instituições vão ter para atuar nesse problema? Exato, é aí que está. O problema é o filme, porque assim, eu conversei com muitas pessoas antes da gente gravar esse vídeo, e eu conheço pessoas, inclusive, que se identificaram com o personagem, pessoas que dizem que sentem a mesma coisa que ele, pessoas que chegaram a considerar que poderiam ter atitudes parecidas com a dele. Esse tipo de identificação é possível sim que alguém se sinta influenciado pelo filme. Mas, gente, é possível que qualquer pessoa se sinta influenciada negativamente por qualquer obra, se não houver um diálogo sobre ela, se não houver discussão. E eu acho que aqui a gente entra num ponto muito importante das pessoas que têm a possibilidade de agir perante um problema terem a responsabilidade de agir em relação a ele. Eu acho que os criadores de conteúdo têm essa responsabilidade. Classificar o filme como perigoso e falar que ele não deve ser assistido é simplesmente negar uma responsabilidade que a gente tem. Na verdade, seria uma ação tão parecida quanto a das instituições presentes no filme, que negam a responsabilidade que elas têm perante a um indivíduo como Coringa. O que o filme traz de tema central é a saúde mental, isso aí tá claro para todo mundo. Não é a saúde mental genericamente, o que ele trata é da saúde mental da pessoa que não tem condições financeiras para arcar com um tratamento por ela mesma ou pela família, porque a família dele é a mãe que tá doente em cama e não tem dinheiro nenhum para lidar com ele, então ele depende do serviço público. E aí é que a gente entra nas instituições que o filme apresenta dessa forma totalmente quebrada e até mesmo, eu acho, distópico pela forma como elas são introduzidas. Vamos começar pelo mais simples de discutir. O Estado que é apresentado nesse filme. Estado no sentido Estado com E maiúsculo, a instituição que representa e organiza a gente, em tese. O primeiro braço que eu quero abordar aqui é só para passar por ele porque ele é necessário, que seria o braço repressivo do Estado, que eles são apresentados na figura dos dois detetives, que são apresentados justamente para contrapor a figura do Arthur se tornando um criminoso. Eles são a lei atuando. Apesar de serem pessoas comuns servindo a uma função que é designada para eles, eles são justamente o que o Estado entrega para o povo de Gotham, que é a violência que eles estão representando, porque a polícia por si só é a violência legitimada dentro do Estado. Então eles podem agir com força armada, com violência mesmo, com caráter de investigação. Então eles são essa repressão que o Estado exerce. Mas por outro lado a gente tem o Estado político, que para mim está sintetizado na figura do Thomas Wayne. Bom, logo de início a gente já percebe a tendência que o Thomas tem de entrar na prefeitura para salvar a cidade por meio de um discurso de empreendedorismo. Isso aí é claramente uma referência ao Estado neoliberal que começou a surgir na década de 70 e 80, que começou a ganhar força e que hoje em dia está voltando cada vez mais para os cenários políticos. O que o Estado liberal se propõe? Você não vai dar o peixe para o povo, você vai ensinar o povo a pescar. Mas aí a gente vê como que o Thomas fala na televisão nos discursos dele na campanha para a prefeitura. Ele vê o pobre como um palhaço e principalmente ele fala que o pobre ele tem que aprender a ser rico, ele vai tornar as pessoas ricas. Então ele não quer melhorar a vida das pessoas, ele acha que simplesmente vender esse discurso que todo mundo pode ser rico, ele vai magicamente conseguir resolver os problemas sociais. Sendo que, pela lógica do capitalismo em si e do liberalismo como um todo, já se presume que se tem alguém se dando bem na vida, tem que ter alguém por baixo trabalhando para ele. Então, se tem alguém
alguém muito rico, que é a figura do Thomas, tem alguém miserável trabalhando para manter a empresa dele lucrando. Então é uma contradição muito forte, que é um discurso falacioso que está cada vez mais entrando em pauta hoje em dia. A gente vê presidentes das maiores potências do mundo e presidentes das menores também, inclusive da América Latina, falando que a gente tem que empreender, que cada um pode ser o seu patrão, e é isso aí. E aí o que a gente vê? Cortes de verba para saúde, para educação, e isso ocasiona cada vez mais problemas sociais. E aí, como o problema já está pungente dentro da sociedade, já está cada vez mais forte, o que sobra fazer? Reprimir por meio da força policial. Levando em conta o quê? Que a polícia são pessoas também. Então você vai colocar os policiais lidando com um problema que podia ter sido solucionado de uma forma menos violenta, menos danosa, e aí você gera cada vez mais uma situação de terror social, que é o que o filme se torna pra mim na segunda metade. E toda essa ignorância estatal, esse abandono do indivíduo, gerando aí aquela violência na população, não é de forma alguma um incentivo a que essa violência realmente ocorra. É simplesmente uma exibição de fatos, uma exibição de consequências que acontecem na vida real e que logicamente acontecem no filme. A arte não é só pra gerar prazer, ela tem que gerar desconforto, ela tem que incomodar pra gente ver. Ela tem que provocar. A gente tem que ver o que tá faltando pra gente melhorar nossas condições e não chegar naquela Gotham City. A gente não pode deixar isso acontecer. E uma outra instituição que pra mim é a mais importante na criação do Coringa a partir do Arthur é justamente a figura da mídia. Um pouco depois dos homicídios lá no metrô, a gente vê o Arthur, naquela alucinação dele, que tá andando com a namorada dele, olhando para uma manchete de jornal que fala sobre os homicídios que um palhaço cometeu, e eles abordam ele como um monstro, aquele palhaço com dentes diabólicos ali, tipo aquela criatura monstruosa mesmo, e aí na mente do Arthur já começa a se ver como existente. Ele fala que antes daquilo não existia, e agora que ele expôs a violência dele, ele passou a ser notado pela sociedade, ele tá na manchete do jornal de Gotham, então tipo, ele é importante agora, e tanto é que quando ele olha para trás e vê um palhaço passando o táxi olhando para ele, pra mim aquilo ali é claramente uma alucinação dele, é ele imaginando que a sociedade começou a se ver nele. Tipo, ele começa a sentir os reflexos dele saindo de dentro da mente dele e indo pro exterior. A arma que gerou a psicopatia dele, a máscara de palhaço, a figura de palhaço e o próprio título de Joker, nada disso foi ele que fez, criou, buscou atrás. Tudo foi atribuído a ele por outras pessoas de forma sensacionalista. E falando em mídia, a gente tem justamente a figura do Murray, que é o papel do Robert De Niro no filme. Ele é o humorista, mas não só o humorista, ele é o cara que tem aquele talk show em Gotham, que ele aborda os problemas sociais de uma forma descontraída. Gente, ele... Danilo, oi. E aí a gente tem uma representação que, pra mim, foi uma sacada que o diretor teve que, pra mim, condiz basicamente com tudo que o roteiro fala. Lá no estúdio dele, lá onde que a plateia tá, tem aquela placa clássica dos anos 80 que, na hora que é pra aplaudir, o público aplaude porque acendeu a luzinha. Quando é pra rir, aparece também lá. Então é meio que ele conduzindo não só a plateia, mas principalmente Gotham. Por quê? Na cena que o Coringa finalmente aparece no programa do Murray e confronta ele, a gente tem as emoções do público sendo manipulado pelo Murray. Enquanto o Coringa tá falando dos atos dele de uma forma mais descontraída e o Murray tá rindo, o povo tá rindo junto com ele. Quando ele começa a ficar indignado, o sensacionalismo começa a tomar conta, ele começa a falar pra todo mundo. Exato. Nossa, isso aqui é um absurdo, você tá errado, filho. E aí começa a entrar o discurso moralista ali, que é claramente, ele não tá preocupado, é porque tá ao vivo, ele tem que mostrar uma postura certa. Mas nesse ponto já ninguém meio que concorda com ele. Mas lá na plateia todo mundo tá seguindo o fluxo, porque todo mundo foi manipulado pela mídia o tempo inteiro ali, todo mundo tá seguindo o fluxo de como que o Arthur é retratado naquela cidade. Então a mídia exerce esse papel de simbolismo. A forma como eles criam o símbolo do Coringa é exatamente a representação real do que o Coringa é. O símbolo vira o fato porque a mídia tem esse papel crucial hoje em dia. E o mais interessante disso é que são todos esses abandonos afetivos ou políticos que existem ali que fazem o Coringa se tornar exatamente o ícone oposto. O Coringa nunca quis de fato estar nessa representação. Ele dá uma fala ali no programa ao vivo onde ele diz que ele não é político, né? Mas que ele faz uma crítica aos políticos. E no momento em que ele faz isso, ele está se posicionando politicamente. Na verdade, ele está se posicionando exatamente do lado oposto. Não é à toa que ele se torna, de certa forma, um ícone político ali no final. Numa cena que diz ali, esse filme está ou não exaltando o Coringa. Mas é muito importante a gente perceber, assim, que o Coringa está sendo exaltado onde só existe ali violência, caos,
de um horror ao vivo. Então você enxerga ele sendo exaltado, mas você, enquanto público, não consegue exaltar ele junto com aquelas pessoas. Uma coisa que é muito importante é que, por mais que nós não tenhamos confirmado ainda se haverão sequências, se nós teremos ou não mais histórias desse universo, o fato do Coringa ser um personagem conhecido mundialmente nos faz ter a consciência de que aquilo ali é o recorte de uma história maior de um universo que todo mundo já conhece, que é o universo do Batman. É muito importante a gente conseguir enxergar aquilo ali, então, como o capítulo 1, não só de uma história, mas o capítulo 1 de uma tese que não chegou de fato na conclusão, porque a gente tá vendo um lado só da história, só o lado do vilão, ainda falta o lado do herói. Quando a gente chega na última cena do filme mesmo, que é lá naquele espaço branco, que eu entendi que era o Arkham mesmo, quando ele tá lá naquele espaço conversando com a nova psicóloga dele, provavelmente psiquiatra já, né, porque ele tá internado, ele começa a rir, assim, tipo, de uma forma mais contida, e ela pergunta o que foi, ele fala que ele pensou numa piada, mas ela não entenderia. Na minha opinião, o que isso quer dizer? Que todo esse recorte que a gente viu no filme, toda essa mensagem que está contida ali, tudo isso é a piada que ele está contando. Por que eu digo isso? Nesse final a gente repara pela estética que o filme aborda. É um ambiente totalmente branco, as luzes são mais claras, é tudo mais limpo, mais polido, inclusive o jeito que ele enquadra é mais aberto também, ou seja, é meio que o espaço que ele está sendo tratado ali mesmo, é como se fosse a realidade. Quando a gente vai pro filme em si, tudo que veio apresentado anteriormente, a gente percebe que é tudo mais esverdeado, ou amarelado, ou avermelhado, quando ele está no momento de êxtase e ódio dele mesmo. E principalmente a cena que mais me fez acreditar nisso é o final, quando o carro que ele tá é atingido por um caminhão, e aí tiram ele de dentro da viatura, colocam ele em cima do carro, ele se levanta e faz o sorriso de sangue. Aquilo ali claramente entra naquilo que eu falei do Coringa se achar dentro de um show o tempo inteiro. Sim. E aquilo ali é realmente o fechamento do número dele. Mas não quer dizer que isso aconteceu. Provavelmente o que aconteceu na verdade foi que ele saiu lá do assassinato do Murray e foi direto pro Arkham. Ele foi preso. Mas no meio do caminho ele pensou que ele destruiu Gotham. Essa era a grande piada. Ele quebrou a cidade que quebrou ele originalmente, e a piada que ele deixou de legado foi justamente a criação do Batman. Que se a gente for pensar objetivamente, é um cara de 35 anos, bilionário, que se veste morcegão e sai por aí espancando gente à noite. Não é uma piada? Quer coisa mais insana que essa? Mas assim, pensando no que acontece na cena em que os pais do Bruce realmente morrem, aquela cena eu acho que ela realmente aconteceu, porque eu não acho que teve a exaltação do Coringa, mas o pandemônio aconteceu. As pessoas saíram pra rua e quebraram Gotham naquela noite. E realmente o Thomas Wayne foi assassinado e a Martha também. Só que naquela hora a gente vê a criação do Batman. A gente vê a última cena dos Wayne é justamente o Bruce com o rosto cheio de sangue respingado. Pra ficar uma discussão completa, se fossem fazer um Batman partindo desse pressuposto, não precisa nem ser o mesmo universo, só simbolicamente falando. Esse novo Batman, ele teria que ser um contraponto exato ao Coringa. Porque se ele quer salvar Gotham, ele tem que atuar de uma forma diferente. Como o Wayne, ele tem que destruir o legado que o pai dele deixou e salvar a cidade de uma forma realmente contundente, que ele produza efeitos positivos na cidade, que ele leve a verdade ao povo, que ele saiba tratar os problemas da forma que se deve. E, de fato, como é uma cidade que tem supervilões, que tem criminosos poderosos, ele tem que atuar como um Batman, mas não o Batman que age pelo medo, mas o Batman que age pela justiça da forma como se deve, como inspiração para que as pessoas que cheguem em Gotham saibam sair do fundo do poço. É muito importante a gente perceber o seguinte, por mais que essas sequências ainda sejam possíveis, uma sequência para esse filme não seria necessária de forma alguma. Por quê? Esse filme aqui, ele é um filme que ele não te entrega uma conclusão. Ele não é o tipo de filme que vem, te entrega uma problemática social e didaticamente depois te explica qual seria a solução para ela. Ele é um filme que vem, te provoca, te coloca ali abordagens sociais e fatos que são problemas, fatos patológicos que realmente existem e te deixa visualmente no âmbito da provocação mesmo. A questão é que muito foi dito que determinado tipo de público não conseguiria chegar na conclusão que era necessária para o filme. E talvez é aí que a gente tem um argumento principal para rebater aquela questão de que esse filme aqui poderia ser a história de um psicopata qualquer. Não, porque o Coringa é um psicopata que já está no imaginário popular das pessoas, assim como o Batman. Então a pessoa não precisa ter a sequência do filme para saber o que vem no futuro da história do Coringa. A pessoa não precisa ter uma sequência para já saber que o Batman vai vir como contraponto, que o Batman representa a justiça e saber ali qual que é o posicionamento que ela tem que ter em relação às ações que são apresentadas no filme. Então ele democratiza justamente essa problemática que está cada vez mais atual, porque as pessoas hoje em dia precisam de amparo, precisam de assistência, enquanto a partir do Estado faz coisas que não condizem com as necessidades que o povo tem em relação a ele. Então,
Na minha opinião, ao invés de ser um filme perigoso, o Coringa é um filme necessário. Necessário. Ou seja, se a sua opinião é diferente da nossa, que bom, vamos conversar então. O mais necessário aqui é que haja diálogo, que haja debate. A única questão que não tem como todos concordarmos é que no momento em que você acha que esse filme não deve existir, que esse filme deve ser vetado, censurado, bom, aí sim você vai estar omitindo uma opinião. Então assim, não vamos omitir opinião nenhuma, vamos ouvir todas, vamos dialogar, vamos debater, vamos conversar mais. Deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo, o que você achou do Coringa, suas opiniões, se você discorda da gente, como você discorda. E já que estamos falando de conversar mais, deixa aqui suas opiniões e seus apoios aqui pro TogaCast, o futuro podcast do Toga, que sairá ainda no futuro não tão distante de vocês. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, nos acompanhe nas redes sociais também, pra gente levar as discussões pra fora do YouTube, porque é importante. Então, até a próxima. Tchau.